Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo especial falando sobre perspectivas, né? E sobre quadrado. Por exemplo, pensar fora da caixa, né? Mais ou menos. Por exemplo, ah, assim, nós somos inseridos mais ou menos dentro de um quadrado, né? Digamos assim, cada pessoa tem uma realidade diferente, né? E a ênfase que eu quero dar neste vídeo é falando sobre as perspectivas que a gente tem que ter sobre a vida ou sobre a nossa realidade, sobre enfrentar o medo que às vezes tenta nos parar, né, diariamente, para fazer algumas coisas na nossa realidade, né? E eu quero falar muito sobre isso, né? Que às vezes tem pessoas que literalmente não conseguiram pensar fora da caixa, ficaram parados com medo de tomar uma atitude, né? De, sei lá, ir para algum país, visitar uma cidade diferente, de entrar num relacionamento, de comprar um carro, de, sei lá, chegar num famoso que estava perto para tirar uma foto. São pequenas coisas às vezes, não são grandes coisas às vezes também. É muito mais além, né? E nisso eu acho muito importante a gente não ficar só inserido dentro desse quadrado, sabe? Porque, na minha opinião, no caso, né? Se você quer ficar inserido, ok. Mas eu tô dizendo sobre explorar também dentro desse quadrado, porque tem pessoas às vezes que têm acesso, tipo, tá nesse quadrado, só que não explora, não, só vai pra frente, sabe? Não vai pra nenhum lugar. Por exemplo, ela pode olhar tanto pra cima, porque o quadrado é pá, né? Assim, assim, pá. Então tem vários formatos, né? Tu pode olhar tanto pra esquerda, pra direita, pra trás, pra frente, pra baixo, pá, né? E às vezes a pessoa só fica baseado em uma perspectiva da vida. Por isso que às vezes tem muitas pessoas que ficam só no ódio, sabe? Não conseguem ver o amor e acho que todo mundo só tá no ódio, sabe? Na vida dela. As pessoas só ficam julgando ela é a protagonista no sentido que ela é exclusiva sempre. Tipo assim, nós somos exclusivos nessa terra, mas porém colocar tudo só sobre ti, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um juízo a mais, né? E eu quero falar sobre isso daí, sobre as perspectivas que a gente tem que ter sobre. Não é sobre negar a realidade ou as coisas difíceis. A gente tem coisas difíceis que a gente tem que lutar sozinho às vezes. Às vezes a gente não tem ajuda. Tem pessoas que têm, graças a Deus, né? Que tem pessoas que têm ajuda, amparo, né? E eu acredito que ah, nesse sentido não é só sobre ficar dentro do quadrado e olhar todas as perspectivas por volta. Tu tem que ter uma mente aberta, sabe? Quando tu começa a olhar todas as perspectivas dentro desse quadrado, tu começa a ter uma mente mais aberta, tu começa a amadurecer mais espiritualmente, enfim, no geral, em tudo, né? Na tua vida. Tu começa a enxergar as pessoas de forma diferente, a realidade que elas vivem, tu não começa a julgar ou ser uma pessoa só que quer pregar o ódio, mas sim conseguir entender o amor ou também a mensagem que Cristo quis pregar. Tu começa a entender as religiões de forma diferente, tu não começa a ser uma pessoa extremista que fica julgando tudo que tu vê, que muitas pessoas na sociedade são assim, né, extremista, e não consegue ver as coisas boas das outras pessoas nesse sentido, sabe? Então, tipo assim, a primeira coisa que as pessoas vê sempre vai ser a aparência, né? De querer julgar a aparência às vezes, sabe? Mas eles não acolhem tipo, colhem coisas superficiais e não a alma da pessoa ou coisas boas que ela tem a oferecer. Porque toda pessoa tem uma qualidade, um defeito, enfim, toda pessoa tem uma personalidade, um perfil, né? Como é que fala? Personalidade também, temperamento e assim por diante, né? E eu acredito que a melhor coisa que tu pode fazer é não ficar só, tipo, olhando só por uma perspectiva na vida, sabe? Mas sim ter essa mente aberta, sabe? Não sobrecarregar, lógico, mas sim saber o que tu tá fazendo também, pra onde que tu tá caminhando, sabe? Porque muitas vezes as pessoas escolhem só ficar numa perspectiva, né? Dentro desse quadrado pra, sei lá, por medo, ou às vezes porque acha mais confortável. Mas às vezes esse conforto pode matar muito teus sonhos ou alguma coisa que tu almeja ter na tua vida, sabe? E não precisa ser algo muito grande, sabe? As pessoas hoje em dia colocam metas absurdas ou sonhos às vezes absurdos, mas a realidade delas é totalmente diferente. As pessoas não conseguem mais ter a paciência de esperar 5, 10 anos, sabe, para conquistar coisas grandes. E a gente tem que entender nossa realidade. Quanto mais cedo tu perceber isso, que às vezes vai demorar certas coisas, entendeu? Mas é lógico que tu tem que entender a tua realidade, as pessoas que tu tá se conectando. E tu tem que ir à luta também, não adianta tu ficar parado esperando cair tudo do céu, porque vai ter pessoas boas, sabe? Que vai. Tu tem que correr atrás também. Por exemplo, eu quero que Deus abra uma oportunidade, pá, Deus até pode abrir. Mas às vezes aquela oportunidade tu tem que correr atrás, sabe? Não é tu ficar parado ali esperando, sabe, cair do céu. Tu tem que correr. Entendeu? Às vezes vai fechar muitas portas, mas tu tem que bater até achar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fui rejeitado numa empresa 2 vezes.
E mesmo assim eu não desisti de pegar e tentar naquela empresa, entendeu? Eu persisti. E o que define o louco não é só a loucura, mas sim o resultado, a persistência. A pessoa que ganha na vida é a pessoa que persistiu mais, não é a pessoa que desistiu no meio do caminho, entendeu? E é isso que eu te digo pra vocês, no caso, né? E o quão grato é tu poder chegar lá no fim da tua vida e ver que tu não só ficou em uma perspectiva só numa coisa, sabe, a vida toda. E eu acho muito importante isso, a pessoa não ficar só na mesma coisa. E sim ela tanto olhar as perspectivas por volta desse quadrado que ela vive, mas como também sair desse quadrado, sabe? E para sair desse quadrado é muito tempo de processo, evolução espiritual, conexões com pessoas certas, é um caminho longo, não é um caminho fácil e rápido como os pessoal tenta falar hoje em dia, sabe? É um caminho doloroso, tu vai passar muita coisa, mas vai passar muita coisa boa também, entendeu? Tem que cuidar esse lado de pessimista ou negativo, entendeu? Porque por mais difícil que esteja a tua vida, vai ter um escape, vai ter uma saída, vai ter um barco para te ajudar, uma luz, entendeu? Por meio de pessoas ou anjos, enfim.